Ô, André, são várias coisas, né, pra gente analisar, queria entender aí a tua opinião. A gente teve uma ata nessa semana aí do Copom, que deixou o mercado ali um pouco ontem não tão satisfeito assim. Hoje a gente tem dados do IPCA que vieram acima, né, um mês de janeiro maior desde 2018, vendas do varejo no patamar negativo, ou seja, né, tivemos várias outras questões, estamos vendo hoje também minério futuro em queda, petróleo em queda, um cenário ali, vamos dizer assim, um pouco conturbado, difícil para o investidor nesta quarta-feira, né? Sim, eu acho que natural, porque até estava agora comentando o gráfico do dólar futuro, né? É até natural esse comportamento, porque amanhã, saindo o CPI dos Estados Unidos, tudo pode mudar. Quem estava comprado pode, depende do CPI, pode ter que estopar. Quem está vendido, de repente, pode ter que estopar, independente do ativo que seja, mas ele tem suas correlações positivas e negativas, né? Tipo, o juro sobe lá fora, sobe dólar, cai lá fora, cai o dólar, mas pode subir o SP500, né? E por outro lado, se os juros porra lá em cima, lá fora, cai o SP500, como a gente viu depois na última ata do último comunicado do FONC, né? A última entrevista do Powell, logo depois da decisão do FONC, que cria polêmica. Muitas vezes a decisão sai uma decisão pró-mercado, aí o Powell fala alguma coisa e derruba, que foi o caso, inclusive, de janeiro. Né, o Powell falou, trouxe até uma novidade, né, para o mercado, que além da aceleração do tape, que já estava sendo comentado desde o ano passado, além da alta de juros já prevista por todos para março, ele trouxe a questão de enxugar o balanço do Fed, né, os 9 trilhões que o Fed tem no seu balanço, que seria o enxugamento que o Citibank fala que poderia acontecer até 2025. Né? Pô, 9 trilhões, essa liquidez sendo tirada do mercado, né? Os 40% de dólares que foram emitidos depois da pandemia para cá, que está em circulação, através dessas injeções, quantitative easing que o Fed fez, começar a tirar isso, né? Então, a decisão de amanhã, né, pode mudar tudo. E na Bolsa de Chicago já se aposta aí até em 8 aumentos para esse ano. Né? O Fed os dirigentes do Fed falam de 3 até 5 aumentos, depende do dirigente. Hoje tem 2 dirigentes falando, às 2h30 e às 2h30 da tarde, ao meio-dia, não, ao meio-dia e meia, né, meia hora, meio-dia e meia e 14 horas. Sempre pode, na véspera de um Fed, de um FONC, de um CPI, né, isso aí, onde eles vão provavelmente falar de inflação, né, o mercado já começa a cogitar que o Fed, dependendo do que sair amanhã, o Fed está atrás da curva, né, estamos falando aí de 7% atualmente de inflação, e uma perspectiva do Fed aumentar, né, 2%, que são as tais 8 altas, né, pô, 2% teoricamente, o Fed continua, né, os Estados Unidos continua negativo, teoricamente não, os Estados Unidos continuam com juros negativos. Então, já tem analistas que comentam que, de repente, pelo fato de ainda assim ser juros negativos, pode ser que a Bolsa nem sinta tanto esse aumento. Mas, enfim, se a inflação vier anualizada acima de 7%, pô, as apostas de juros vão aumentar. Inclusive, o meu alvo de FIBO dos juros de 10 anos, que estava 1,95, foi rompido ontem. Hoje está caindo, mas pode ser um pullback para ir até o segundo alvo. O segundo alvo é 2%. O mercado já fala, pô, se bater 2%, né, o yield de 10 anos pode dar merda. Então, o mercado está em função disso. Claro que aqui no Brasil a gente tem toda a nossa dinâmica particular, que a gente depende do minério de ferro, depende do petróleo caindo por conta da possibilidade de um acordo do Irã, com os Estados Unidos com o Irã, que pode injetar 1 milhão de barris a mais por dia, né? Então, tudo isso mexe com o nosso quando vale Petrobras. Tem a questão fiscal, que o mercado não está precificando ainda, né? Essa PEC kamikaze. Oi, pode falar. Desculpa te interromper, não, mas só pegando essa linha de raciocínio, agora que eu tô no radar.
Não, mas pegando essa tua linha de raciocínio aí, né, pegando essa questão do Fed, de aumentar de juros, enfim, de uma forma em geral, eu sei que às vezes pode até ficar meio complexo o que eu quero entender, mas, por exemplo, a gente está vendo que essa questão da inflação, ela é uma questão de uma preocupação mundial com movimentos, né, que está acontecendo no mundo todo, política monetária, todos os bancos centrais se movendo. Acabei de falar agora há pouco também do Banco Central lá da Alemanha, já prevendo uma inflação de 4 pontos, bem acima da média, que seria 2. Só que também, por um outro lado, a gente tem na contramão de tudo isso a China, que lá, né, vem cortando os juros. Esse é um ponto que eu quero entrar daqui a pouco com você, né? Queria entender um pouquinho a tua visão em relação a esse cenário, se isso você acredita que pode trazer, se desenhar aí para os próximos meses, algum outro tipo de impacto, né? Como que essas economias todas do mundo, todas subindo, aumentando os juros, a única que está cortando seria a China. Mas continuando nessa tua linha do raciocínio aí do Fed, aumentando os juros, você acha que isso pode trazer algum impacto para a nossa Selic aqui? Já que você estava falando aí da linha aí da curva de juros, o Banco Central deu uma sinalizada aqui no Brasil que pode diminuir o crescimento de 1,5 ponto percentual que havia fazendo nas últimas reuniões, mas não descartou a possibilidade de continuar subindo os juros. Dependendo muito aí do Fed, você acha que a gente pode também ter um aumento aqui na Selic, talvez o Banco Central aumentar naquele mesmo ritmo que estava vindo antes? Não sei se ficou confusa a pergunta. Então, Não, entendi perfeitamente, porque é isso que está acontecendo. Uma das leituras que o mercado fez nos últimos dias é que, por conta de tantas incertezas, né, no radar do Bacen, por exemplo, questão fiscal, essa PEC kamikaze, né, que surgiu na sexta-feira do Senado. Ok, foi depois do Copom, que foi quarta, mas já vinha sendo cogitado a PEC na Câmara que poderia gerar de 50 a 70 bilhões de renúncia fiscal. Né? Essa do Senado é 100 e ainda gastos de quase 18 bilhões do pacote de bondades da Bolsa Diesel para caminhoneiro, o Vale Gás que pode dar um desconto de 100% e aumentando a cobertura, né? Sem entrar no mérito se é justo ou injusto, né? Se eles precisam ou não, mas fiscalmente a gente não tem grana, a gente não pode ficar, né, fabricando, porque a gente não é os Estados Unidos. Então, o mercado vinha acreditando que esse comunicado dovish do semana passada era tipo assim, cara, o Bacen tá numa sinuca de bico, né? Como é que o Fed vai fazer? Vai aumentar o quanto, né? Como é que vai estar a inflação do Fed? Pô, tipo assim, a ideia era, o Banco Central vai ganhar com esse comunicado, vai diminuir o passo, né? Só que talvez isso implicasse em manter os juros alto como está, mas menor do que estava sendo projetado, só que isso levaria a manter por mais tempo, como ele mesmo colocou no comunicado, e aí, né, caiu a curva de juros de curto prazo e subiu a de longo. E o mercado ficou nessa, porra, ele deve estar esperando, né? E realmente o Fed faz toda a diferença, porque o diferencial de taxa de juros do Fed para a taxa de juros do Brasil é o que determina o quanto é atrativo ou não o carry trade para os gringos, né? Que é o que provavelmente foi o responsável. Tudo bem, a nossa bolsa está em patamar historicamente barato de PL, eu não estou nem falando de gráfico, barato, né? Papéis excelentes, muito descontados, né? Claro que os bons papéis menos, como a gente viu que inclusive em janeiro porrou banco, porrou como Petrobras, Vale, Petrobras inclusive, ela rompeu pela primeira vez em 14 anos o topo histórico que foi cravado dia 21 de maio de 2008, naquele oba-oba de pré-sal, etc., né? Rompeu, contando em consideração se os dividendos foram pagos nesse período, quando foram pagos. Então, pensou agora, 14 anos depois. Então, teve uma porrada boa aí em janeiro, tá? Subiu 7%, e lá fora, né, se não tivesse existido a alta do último dia de janeiro, o resultado tinha sido muito pior. A Nasdaq caiu, acho que se não me engano, 7%, 6,98%, 500 caiu, se não me engano, 5,26%, né? Isso com a alta do último dia. Então lá foi um terror. Por quê? Por conta do FONC, né? E do Powell comentando, botando mais bode na sala, né? Para estressar o mercado. Então, esse ano vai ser um ano que o Fed falou, sacode a roseira. Saiu, sacode a roseira. Se CPI saiu maior ou menor, sacode a roseira. O gráfico que a gente tem que ficar de olho, mais importante de todos, que vai definir até o movimento do dólar globalmente falando,
e vai impactar no nosso dólar, e impacta nos nossos juros, por conta de diferencial, né? Enfim, impacta na nossa bolsa, por conta de referência também da bolsa americana, é a taxa de juros do Fed, as expectativas futuras, né? Não digo nem a decisão atual. Então, é de ficar de olho na taxa de 10 anos, que é a maior referência de todos, também na taxa de 2 anos, né? Até mais do que a decisão do FONC, que, dependendo do aumento do CPI, as apostas para meio ponto março já começam a aumentar. Inclusive, depois do payroll de sexta-feira, que veio o triplo do esperado pelo mercado, né? Inclusive, 2 dias antes, a ADP, que esperava 200 mil vagas, entregou, saiu menos, esperava mais 200 mil vagas, saiu menos 300. Então, o pessoal falou, pô, de repente não vai assustar. Mas, mesmo assim, estava lá a projeção de 150 mil vagas, com a expectativa que tivesse menos ou até negativa por causa da ADP, que é uma prévia, né? Só que na iniciativa privada. E aí, em vez de sair 150 mil, veio 450 mil, 3 vezes maior. Aconteceu? As apostas de aumento já de 50 pontos percentuais, e aumentou também o salário médio americano, que é mais importante até do que o número de vagas, que os Estados Unidos está em pleno emprego e espera-se que até o final do ano ele caia para baixo de 3% de desempregados. É pleno emprego total. Quem precisaria de algum funcionário tem que pagar mais para tirar o cara de algum lugar. Então, o salário médio vai aumentando, e isso é até mais difícil com a política de juros você derrubar, porque não depende de petróleo, não depende de ferro, não depende de commodities, é uma coisa, né, mais longo prazo, é salário, né? Então, assim como a subida que teve imobiliário americano, aluguéis, etc. Então, com o payroll, o que aconteceu? As apostas para meio ponto em março, que estava em 14%, foram para 21%, estava 14,3%, foram para 21,1%. E amanhã isso pode levar mais as apostas ainda, dependendo do CPI, para tipo 50 pontos, base pontos em março. As apostas na Bolsa de Chicago são de 8 aumentos, enquanto alguns dirigentes falam entre 3 a 5, mas você olha as curvas de juros, apostas, cara, fala de 7 a 8 aumentos. O próprio Citigroup já, que é o que está hawkish nas suas previsões, falou há umas 2 semanas que seriam 7 aumentos a previsão deles. Então isso é óbvio vai mexer com a gente, isso muda a estrutura monetária do planeta Terra. Pô, não tem como a gente não ser impactado de alguma maneira com isso. Então, acho que esses dias, inclusive o Ibov não sai do lugar, apesar de estar em tendência de alta terciária e secundária claríssima, e ainda ter alguns alvos para cima, né, lá na região dos 115 mil, e está agora 112.300, então ainda temos aí 2.800 pontos para cima, que a gente pode atingir, provavelmente. Afinal de contas, pela análise técnica e teoria de Dow, toda tendência é válida até ser revertida. Então, a gente não tem nenhum sinal de reversão de tendência agora. Mas 115 mil pontos, esse é alvo de FIBO, 2 alvos de FIBO, e é a média de 200, que está descendente, ou seja, a tendência primária continua sendo de baixo, e que pode ali segurar. Mas, na verdade, né, o preço desconta tudo, mas o que ele desconta, né, na análise técnica? Essas informações macro, essas correlações globais, fluxo, né? Então, amanhã, CPI é um dia super importante, né? E até lá a gente vai ter essa volatilidade, como a gente está vendo hoje, ontem, anteontem, né? Semana passada, né? Sobe, desce, não sai do lugar. Amanhã é igual, eu acho que amanhã, principalmente em março, né? Vamos ter um dia assim decisivo, igual para Oi hoje com a decisão do CAD.